Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a este lugar, em nome de Jesus. Hoje, mais uma mensagem dentro da nossa série Vida Abundante. Já ouvimos aqui a importância, o papel de cada um de nós, homem e mulher, dentro dos casamentos. Já ouvimos sobre o cuidado que devemos ter com o nosso corpo e que isso glorifica a Deus. Às vezes a gente esquece disso, omite muitas coisas. E hoje chegou o momento de nós falarmos sobre os nossos filhos. Filhos e filhas, discipulando os nossos filhos. Aqueles que ainda não são pais, que ainda não tiveram esse privilégio. E se o Senhor um dia os conceder tal privilégio, Agostinho, eu fiquei de verificar a fonte, irmãos, eu não tenho certeza se é Agostinho, mas me perdoem, mas há uma citação de Agostinho, se não me engano, que fala que nós já começamos a discipular os nossos filhos 20 anos antes de nós tê-los. Porque tudo que você vive hoje vai refletir na educação dos seus filhos. O texto que nós vamos usar, se você quiser deixar aberto aí para acompanhar, vai estar em Marcos, no capítulo 10, do verso 13 ao 16. E eu quero iniciar contando uma história da tradição cristã, a nossa tradição, parte da nossa história, que fala sobre uma mulher chamada Felicidade, essa que está aparecendo aqui. Não é a mesma Felicidade do século III, de Cartago, se eu não me engano, a cidade. Um pouco antes, ainda sobre o domínio do imperador Marco Aurélio, é uma mártire do primeiro século. Era comum a mulheres viúvas serem amparadas pela igreja nessa época, e elas serviam a igreja, serviam a comunidade, e a igreja então, em troca disso, as mantinham, as sustentavam. O testemunho dessa mulher era tão forte que incomodava sacerdotes pagãos, incomodava a liderança, aqueles que tinham o poder, e eles intentam então contra a vida dessa mulher. O prefeito da cidade tenta convencer ela a negar a sua fé, a negar o cristianismo. Primeiro ele tenta com agrados, com privilégios, concedendo a ela grandes oportunidades ali. Não cedendo, vem a tortura. E diante da tortura, essa mulher ela diz o seguinte para ele: perdes o seu tempo. Viva, eu te vencerei. E se me matas, em minha própria morte, vencer-te-ei ainda mais. Vendo que não tinha como, irmãos. O Espírito Santo de Deus faz isso na nossa vida, Quando a gente entende o seu amor, quando a gente se converte verdadeiramente, a gente fica meio doido. E não há o que faça você negar a sua fé. Essa mulher tinha se convertido verdadeiramente. Só que ele vai agora contra os seus filhos. E a tortura começa sobre as crianças. O que o prefeito não imaginava e não sabia é que essa mulher, Felicidade, não perdera uma única oportunidade de discipular os seus filhos. Ela ensinou quem era o seu Deus. Ela ensinou a cada um deles sobre a sua fé. E enquanto os seus filhos eram torturados diante dela,
ela apenas gritava: permaneçam firmes. A história conta, irmãos, que um a um foram mortos diante da sua mãe. E por último, felicidade. Eles escolheram morrer, irmãos, como mártires, ao invés de renunciar à sua fé. Respira assim. Isso faz parte da nossa história. Respira fundo agora aí. Eu quero perguntar nesta noite como é que está a sua casa. Eu sei que tem aqui famílias, acompanhados dos seus filhos, pais e mães acompanhados de filhos. Cada um faça um exercício agora aí diante de algumas perguntas. Filhos, como está o relacionamento com o seu pai? Qual foi a última vez que vocês se sentaram à mesa para um bom bate-papo? Qual foi a última vez que você procurou o seu pai ou a sua mãe para pedir um conselho, uma orientação? Qual foi a última vez que você teve liberdade para abrir o seu coração diante do seu pai e da sua mãe? Responda só para você aí e não cutuca o pai. Pais, por que os nossos filhos não têm nos procurado? Quando foi a última vez que vocês priorizaram um tempo para orientar os seus filhos? No âmbito profissional, por exemplo, emocional. Adolescentes se apaixonam, você sabia disso? De forma espiritual. Quanto tempo? Meus irmãos, o que eu quero promover nesta noite, com a palavra de Deus, é um basta. Que nós venhamos acordar e que nós venhamos perceber que nenhum sucesso fora dos portões da nossa casa, nada compensará o fracasso do nosso lar. O nosso maior patrimônio é a nossa família. Nós podemos reverter qualquer crise familiar. Eu quero que você fique esperançoso também nesta noite. Nós podemos reverter qualquer crise familiar se nós introduzirmos o Evangelho dentro da nossa casa, dentro da nossa família, zelando e transformando o nosso lar. Meus irmãos, o exemplo ele deixou de ser uma forma de ensinar. Ele se tornou a única forma de ensinar, não é mais uma, é a única forma de ensinar os seus filhos, os nossos filhos, é através do exemplo. As crianças, elas necessitam de limites claros, porque o mundo tem confundido tudo. Não há certo e não há errado. Como assim? Nós precisamos ditar aos nossos filhos, através das Sagradas Escrituras, o que é certo e o que é errado, compreendendo o que é permitido e o que não é permitido. As crianças precisam de orientação vinda de nós, através da palavra de Deus, para que possam crescer. E optar por deixá-las livres pode até parecer mais fácil, meus irmãos, mas há consequências. Agir dessa forma pode resultar num alto custo e num futuro breve. O tempo passa muito rápido. No dicionário português,
a admoestação, essa palavra que Paulo nos orienta a fazer, ela é definida de uma advertência leve e benevolente, um conselho. A sua origem, ela remonta de uma palavra grega aqui fascinante, que significa confronto, diálogo. Os filhos devem sentir-se protegidos pelos pais. Eles têm que olhar para nós e ver em nós conselheiros. Quando o seu filho tiver alguma dúvida, ele tem que olhar para você e saber: o meu pai sabe o que eu devo fazer. Quando solicitados, irmãos, a resolver um problema de matemática, possa ser que você nem saiba resolver, né? Esqueceu, ou talvez nunca aprendeu. Demonstre vulnerabilidade também, não tem problema. Isso, aliás, isso aproxima. Mas busque aprender junto com ele. Busque aprender junto com o seu filho. Quando o seu adolescente te convidar para ver um vídeo, pai, vê isso aqui. Na concepção dele parece algo magnífico. E você olha: meu Deus. Pare, irmãos. Assista. Priorize um tempo de qualidade com o seu filho. Uma educação sólida, né? Oportunizar aos nossos filhos uma educação sólida. Uma casa confortável. Roupas de qualidade. Lute por isso, não tem problema. Quem dera, todos aqui possam oportunizar aos seus uma casa maravilhosa, roupas boas, educação em escolas particulares, escolas bilíngues. Quem dera, todos nós possamos. Lute por isso, não tem problema nenhum. Mas isso é secundário. Isso é supérfluo. Acima de tudo, os meus filhos, os teus filhos, precisam de salvação. Precisam conhecerem o seu Deus, o nosso Deus. Meus irmãos, e a fé, ela pode ser transmitida em casa. E é nossa missão passarmos esse bastão da fé, para os nossos filhos, sendo exemplos de cristãos para todos eles. Em nossa série Vida Abundante, chegou o momento de nós falarmos sobre os nossos filhos. O texto que nós vamos ver, ele revela nesses 4 versículos aqui, irmãos, uma cena muito interessante. Nós vamos ver crianças pequenas sendo trazidas a Cristo para que Ele as tocasse. Porém, os discípulos vão repreender as pessoas que estavam levando as crianças até Cristo. E daí a gente vê o Messias indignado com tal ação. E depois, finalmente, a gente vai ler que ele as toma nos braços, impõe-lhes as mãos e as abençoa. Antes de ler o texto na íntegra, eu gostaria de, então, agora pedir para você inclinar o seu rosto e orar para que Deus fale conosco através da sua palavra. Deus, constranja-nos nesta noite, nós te pedimos. Torna-nos pais melhores. Que haja cura nesta noite, para a glória do teu santo nome. Talvez aquilo que não recebemos dos nossos pais. Eu clamo, Deus, que os teus filhos, ao olharem para a plenitude da tua palavra, do Evangelho, sejam curados esta noite e possam ofertar aos seus filhos aquilo que o Senhor tem confiado a nós, em nome de Jesus. O texto diz assim, irmãos, Marcos 10, a partir do verso 13. Alguns traziam crianças a Jesus,
para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Esse aqui, sem sombra de dúvidas, irmãos, eu acho que é um dos textos que mais revela o cuidado que nós, a igreja, nós pais, devemos ter com as nossas crianças. Eu lembro, há 4 anos atrás, acredito, da primeira reunião do Ministério Infantil aqui da nossa igreja, ainda sobre a liderança do Jonathan. E eu fui convidado para trazer uma breve mensagem ali, e eu usei esse texto. E eu, naquela época, evidenciava uma das personagens que aqui aparecem, aqueles que levaram as crianças até Jesus. E a minha intenção naquela manhã era, de forma paralela ali, linkar o compromisso que cada voluntário tinha diante das crianças. Ser um facilitador. Apresentar as crianças a Cristo. Levá-las até Cristo. William Barclay, perdoe meu inglês, diz que só compreenderemos a beleza dessa passagem aqui quando nós observarmos o tempo em que esse fato aconteceu. Meus irmãos, Jesus estava indo para Jerusalém, marchando para a cruz. Foi nessa caminhada dramática, dolorosa, que ele encontrou tempo em sua agenda e espaço em seu coração para acolher as crianças, orar por elas e abençoá-las. O Senhor, o coração todo-poderoso, em meio à sua caminhada rumo à cruz, ele para receber as crianças. Ele dá atenção numa época em que as crianças eram totalmente desvalorizadas. Ele nos ensina muitas coisas aqui, meus irmãos. Nós precisamos ser facilitadores e não barreiras. Tanto os pais quanto os parentes aqui nessa história, eles reconheciam a importância de conduzir as crianças até ele, compreendendo que não deveriam afastá-las de Cristo. Aqueles que levam as crianças a Cristo compreendem, entendem que elas necessitam de Jesus. Precisamos ter forte, irmãos, esse desejo de levar os nossos filhos até o Salvador. Em todas as oportunidades que nós temos. Nós precisamos ter isso queimando em nosso coração. A palavra grega aqui, às vezes você pode pensar assim, não, mas o meu é um bebezinho. A Helena não aprende nada ainda, não. Outros bebês mais novinhos ainda, não aprende nada, não. Meus irmãos, a palavra grega que foi utilizada nesse texto, paideia, refere-se à primeira infância. Lucas, num texto paralelo, em Lucas 18:15, usa aqui brefos, que significa bebê. Eram crianças na primeira infância que estavam sendo levadas até o Messias. E ele para por causa delas. Ele dá atenção,
Perceba que não é algo secundário, né? Enquanto está falando com o outro, está fazendo carinho aqui. Não! Ele parou o que estava fazendo para dar atenção às crianças. Adolf Paul, ele corretamente interpreta o ensino de Jesus quando ele afirma o que está no telão. Não deixe as crianças esperarem. Não hesite em trazê-las para as mãos de Jesus. Não conte com mais tarde. Mais tarde, quando você for maior, quando entender mais a Bíblia, quando for batizado, entre outras desculpas que nós damos, as crianças, elas podem ser trazidas com muita confiança no poder salvador de Jesus. O reinado de Deus, ele rompe a barreira da idade, meus irmãos. O reino de Deus rompe tudo. Na segunda parte ali, do verso 13, verso 14, nós observamos os discípulos de Cristo, né, demonstrando insensibilidade. Parece que faltou ali falta de discernimento. Em vez de facilitar, eles se transformam em obstáculos. Desvalorizavam as crianças. Mesmo após Jesus ter instruído claramente a respeito disso, se a gente vai no capítulo 9, nós já vamos ver Jesus falando sobre a importância das crianças. E os discípulos haviam ouvido, assim como nós ouvimos todos os cultos na nossa caminhada cristã, que nós devemos discipular os da nossa casa. Os discípulos haviam ouvido sobre isso. E mesmo assim, eles repreendiam aqueles que estavam trazendo as crianças, considerando que questões aparentemente irrelevantes, né, talvez ali, não deveriam incomodar Jesus. Demonstravam preconceito. Meus irmãos, nós podemos impedir as crianças de virem a Cristo hoje através do nosso comodismo, através da nossa negligência, ou de uma compreensão espiritual equivocada. Talvez a gente não percebeu ainda a nossa missão diante dos nossos filhos e quão importante é que nós venhamos orientá-los e ensiná-los, trazê-los à comunidade. Alguns teólogos sobre esse texto, eles defendem aqui que talvez os discípulos tinham entendido aquele momento de entrega, Jesus estava indo para a cruz, e talvez eles pensaram, talvez é importuno deixar as crianças irem agora até ele. Tem tantas pessoas carecendo de conhecimento, tem tantas outras coisas mais importantes. Meus irmãos, quando Jesus vê que eles estavam impedindo que os pais, os parentes trouxessem as suas crianças, ele se indigna. Você consegue pensar nisso? A gente vê Jesus indignado no templo, né? Mas era contra os seus inimigos. Agora contra os seus. É a mesma palavra. Jesus se indignou. Os discípulos não eram fariseus, mas agiam como tal. Jesus deu atenção às crianças, isso é um fato. O que nós devemos fazer, irmãos? Imitá-lo. Não é isso que significa ser cristão? Nós devemos dar atenção aos nossos filhos. Como igreja, nós nunca seremos uma igreja bíblica e madura se nós não dermos atenção aos pequenos. Nós impedimos as crianças
Eu digo, nós não, porque graças a Deus nós temos um espaço maravilhoso. A Içara, por exemplo, a igreja da Içara, um dos motivos pelos quais nós estamos mudando de salão, de estrutura, é para atender bem os nossos pequenos, porque não tem como criar departamentos, é tudo junto lá, infelizmente. Era o que tínhamos na época, mas devido a essa necessidade, hoje a igreja se move, e glória a Deus por isso, para um espaço maior, com salas, para nós dividirmos ali faixa etária e ensinarmos as nossas crianças. Mas quando a igreja acomoda as crianças no pior local dentro do templo, é uma forma de impedi-los de vir até Cristo. Quando nós, voluntários, não nos preparamos com o devido zelo, quando nós vamos cumprir a nossa escala, você pega meia hora antes o conteúdo, você está impedindo que crianças venham até Cristo. Quando nós não temos, irmãos, o compromisso com o nosso chamado aqui dentro, com a instituição, principalmente com o nosso Deus. Quando negligenciamos o nosso dever paterno, materno, dentro das nossas casas, de discipular os nossos filhos, nós estamos impedindo que crianças venham até Jesus. Às vezes a gente troca, a oportunidade que temos de discipular os nossos filhos por horas de prazer nas redes sociais. Às vezes seu filho pequeno está ali chamando. E a gente está com o celular na mão. A gente está impedindo. A gente está perdendo, e perdendo muito. Perdendo uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de ensinar os nossos. Jesus mostra nessa passagem que existe uma necessidade de priorizarmos tempo com as nossas crianças. Meus irmãos, eu pergunto para vocês, como você tem apresentado Jesus aos seus filhos? Quando? Quando você tem feito isso? E qual é a qualidade disso? Com que qualidade você tem ensinado o seu filho no caminho que ele deve andar? Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Aprendamos aqui, irmãos, Jesus estava falando aqui, abram o caminho, desbloqueiem a porta, deixe que venham. Aprendamos inicialmente a importância da atenção que as almas das crianças devem receber por parte da igreja. O grande líder da igreja, o cabeça da igreja, parou para ensinar, parou para abençoá-las. Mesmo, irmãos, que em seu tempo na terra aqui fosse considerado precioso, adultos à sua volta, doentes, Jesus não considerou as crianças menos importantes. No seu poderoso coração, havia lugar para elas, demonstrando boa vontade. Não se engane, meu irmão. Às vezes a gente pensa que porque eles ainda estão assim, chorando, na primeira infância, que eles estão seguros. O caráter das crianças está sendo desenvolvido. Tem psicólogos aqui. Irmãos, até os 7 anos de idade, o seu filho vai ser como uma esponja.
absorvendo tudo que você faz, tudo que você ensina, tudo que ele vê e ouve. E se ele não vê e não ouve do pai, ele vai ver e ouvir de outros, de outras fontes. As crianças nunca são pequenas demais para aprender sobre o erro e o pecado. Elas pensam de maneira infantil, sim, sobre Deus, mas elas pensam sobre Deus, sobre as suas almas, sobre o mundo vindouro. Elas estão prontas, irmãos, pode ter certeza disso, para receber os apelos daquilo que eles consideram certo e errado, mais do que você supõe. Cada criança tem uma consciência e Deus, em sua misericórdia, deixa um testemunho em seus corações, apesar da natureza caída dos nossos filhos. Dias atrás, o pequeno Samuel, eu pedi autorização para o Janser para falar sobre ele aqui, Samuca, aqui da nossa igreja, num banho de mar, foi queimado por uma água viva, uma caravela. E sobre o efeito ali da toxina, ele chegou a delirar, tadinho, febre. E no meio dos delírios ele falava assim: pai, eu não quero partir. Sabe o que é isso, irmãos? Consciência da sua espiritualidade. Ele sabe que há um mundo vindouro, que o Janser já tem ensinado sobre a certeza da salvação. Ele sabe que existe algo além. Ensine o seu filho. Não perca, irmãos, nenhuma oportunidade. Cada criança possui uma alma que viverá para sempre no céu ou no inferno. Nunca é cedo demais, pais. Nunca é cedo demais para nos esforçarmos para influenciar os nossos filhos a um relacionamento real com o nosso Deus. Não perca oportunidades. Aqui em nossa igreja, a gente utiliza um material chamado pence laranja para os nossos pequenos. Numa explicação breve aqui com esse símbolo, você percebe ali que o amarelo, né, tem uma igrejinha no meio, e do outro lado, vermelho, uma casa. A igreja representa luz. Nossa casa, amor. E a união dessas duas cores primárias formam uma cor secundária, o laranja. Por isso pence laranja. Por isso dos recadinhos lá, aviso laranja. Agora fez sentido. É porque eles são ensinados com essa metodologia, irmãos. Você faz parte de uma igreja que ama os seus filhos, que investe, inclusive, isso aqui é pago. É um material nobre, maravilhoso, que capacita todos os voluntários da Kids a ensinar as nossas crianças. Porém, há um grande problema nessa conta aqui. Irmãos, falta a cor vermelha. A igreja tem feito a sua parte, mas nós precisamos que vocês, pais, invistam tempo no discipulado dos seus filhos. Quantas vezes nós entregamos devocionais aos seus filhos e por vezes eles não retornam? Irmãos, não terceirize o discipulado da sua criança. O seu filho passa apenas 40 horas num ano com os professores da escola bíblica, da Kids, mas eles passam mais de 8.000 horas com nós, em casa. Não percamos mais nenhuma oportunidade, irmãos. Nós precisamos que o discipulado dos nossos filhos seja eficiente no nosso lar, para a glória do nosso Deus. Jesus ama o seu filho.
Nós amamos o seu filho. Jesus valoriza, Deus valoriza o seu filho. Mas Ele conta com você, pai, para influenciá-lo a um relacionamento com Cristo. Não perca isso, meu irmão. E não pense, né, que uma criança ela não possa crer. Talvez quantos aqui não se converteram ainda criança? Talvez quantas histórias nós não temos aqui no nosso meio que relembram, né, que trazem de vez em quando ensinamentos que vocês tiveram lá na Kids, na escola bíblica. Temos aqui muitos que admiram Spurgeon. Sabia que ele se converteu, o príncipe aí das pregações, se converteu aos 8 anos de idade. 8 anos, irmãos. Nós temos Cristo indignado quando as crianças são impedidas. Essa passagem, ela realmente me impressiona, irmãos. Jesus, né, ele já havia se indignado com os inimigos, mas ali eram os seus discípulos. A palavra é a mesma. Lembra daquele momento em que ele entra e quebra tudo? É a mesma palavra aqui. E o que faz o nosso Cristo se indignar? Pessoas impedindo das crianças virem até Ele. Pastor Tiago, quando que eu posso impedir o meu filho de ir a Cristo? Quando você não ensina a palavra de Deus na sua casa. Quando você não investe tempo ensinando e discipulando o seu filho. Você está impedindo, irmãos, o seu filho de vir até Cristo. Nós vemos um Cristo aqui que não quer ver nenhuma criança exclusa da sua presença. O mundo, ele não se cansa de ensinar os nossos filhos coisas ruins, né? E eles vivem apresentando também heróis, grandes heróis, que os nossos filhos ficam admirados. Criam personagens e transformam em ídolos. E parece que está tudo bem, né? A gente se cala diante disso. A gente não faz nada. Irmãos, a gente deixa de ensinar os grandes heróis da Bíblia para os nossos filhos. Quantos pais daqui já falaram, por exemplo, sobre Abraão? Use de estratégias, irmãos. Use essa palavrinha aqui, ó, para criar uma conexão. Meu filho, era uma vez. Vem cá, deixa eu contar uma história para você. Era uma vez, há muito, muito tempo atrás. Sabe, dedique tempo. Se você não sabe a história completa, compre livros, invista em materiais, para que você possa encantar a sua criança. Em uma terra muito, muito distante, havia um homem chamado Abraão. Ele era casado com Sara. Ele foi escolhido por Deus para fazer coisas incríveis. E uma vez, Deus falou para ele que a descendência dele seria mais numerosa que as estrelas. Neste momento, pai, vai lá no quarto, vem cá, abre a janela. Filho, tu conta desse lado, o pai vai contar desse. Conecte-se, sabe? Crie momentos incríveis, memórias incríveis. Apresente os grandes heróis da Bíblia. Abraão, irmãos, ele vai nos ensinar a ter fé. O seu filho, em algum momento da sua vida, vai precisar ter fé.
e Ele vai lembrar daquilo que você ensinou. Não deixe, irmãos, de ensiná-lo sobre cada uma das histórias. Fascine aí os meninos, né? Cara, tem um herói na Bíblia que andava numa carruagem de fogo. Não deixe de ensinar sobre o herói supremo, filho do Deus vivo. Esse cara ele é tão forte que ele não precisa nem de luvinha e estalar de dedos. A voz do pai dele criava e mudava tudo. Jesus Cristo é o maior herói de todos. Ele é mais forte que o Hulk. Ele morreu para salvar o Homem-Aranha, inclusive. Cada um deles, meu filho. Ele morreu para te salvar. Ele foi para a cruz, um lugar de vergonha, mas ele nunca fez nada de errado. Ele morreu ali. Mas sabe por que ele é o mais forte de todos? Porque ele venceu a morte. Meu filho, Jesus ressuscitou. Ele nos deu a oportunidade de voltarmos a Deus. Ele nos resgatou. Meu irmão, não deixe de ensinar o seu filho. Mostre a ele quem é o verdadeiro herói. Não deixe que o mundo simplesmente encante a sua criança. Não perca uma oportunidade sequer de evangelizar o seu filho, de discipular o seu filho, para a glória do nosso Deus. Irmãos, alguns podem aqui, dizer que esse texto não tem nada a ver sobre criação de filhos. Eu sei que tem alguns teólogos aqui que me ensinam tanto, mas às vezes são tão chatos também. Mas eu aprendo muito. E às vezes esse texto aqui não tem nada a ver sobre criação de filho. E também não pode ser usado conforme foi usado aqui. Eu quero abrir um parênteses aqui, Na segunda parte do verso 14, Jesus ali, ele não está querendo dizer que as crianças são inocentes. Não estou pregando isso, evidenciando isso em momento algum também, Aliás, quem diz isso, quem entende isso, que nós devemos ser como criança, e não tem nada a ver aqui isso. O salmista diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, você não precisa ensinar uma criança a ser soberba, orgulhosa. Eles são assim. Nós somos assim. Concluímos então aqui que Jesus não está dizendo que o reino de Deus pertence a eles porque eles são inocentes. Não. O ponto destacado aqui é que as crianças, elas vêm a Cristo com total confiança. É nesse ponto que nós devemos imitá-las. É nisso, com simplicidade. Precisamos aprender com as crianças. Afinal, Jesus disse aqui, se nós não formos como elas, não entraremos no reino de Deus. Confia, entrega, descanso. Eu tinha terminado já esse sermão, mas eu fui incomodado pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso. E eu não posso deixar de me dirigir aos pais especiais da nossa igreja. Nós temos 6 famílias aqui que nós acompanhamos. Em uma outra oportunidade que eu estive aqui, eu trouxe a pergunta número 1, irmãos, feita a pais que estão esperando um filho. Você sabe qual é? Você quer que seja menino ou menina? E a resposta que todos dão é: não importa, desde que venha com
saúde. Ter um filho com necessidades especiais evoca um medo forte na gente, né? Todos nós temos sonhos, aspirações para os nossos filhos. A gente imagina eles casando, tendo uma família, cuidando de você quando você envelhecer. Tudo isso é absolutamente normal para qualquer pai, menos para um pai especial, de uma criança especial. Cuidar de uma criança especial, irmãos, pode ser muito exaustivo. É muito exaustivo. No entanto, não há medo maior do que não se fazer entendido. Quando a Eva era menor, eu me perguntava como que eu vou ensinar a minha filha quem é o seu Salvador? Isso me deixava apavorado, assustado. Permitam-me colocar um texto aqui em paralelo. Isso é para os pais especiais, mas serve para todos nós. Esse texto me deu um grande alívio. Talvez o Bruno nem lembre, né? Mas num café ele citou esse texto. E mudou a minha vida. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sim, irmãos, é um jugo. E Jesus foi totalmente transparente aqui quando ele explicou aqui que segui-lo envolveria esse tipo de submissão ao seu plano. Mas eu quero que todos aqui atentem. Eu grifei lá a palavrinha, né? Para a palavra mais importante que Jesus cita aqui. Talvez a mais curta, né? Meu. Todo o desafio que encaramos aqui, que você encara na sua casa, é o que o Senhor escolheu para nós. E daí eu pergunto, pais, há algo na minha situação, na sua situação, que esteja fora do controle de Deus? Não. Deus poderia ter evitado que a minha Eva ou que o seu filho fosse autista ou que possuísse qualquer outra síndrome? Sim. Deus dará algo maior do que nós possamos suportar, meus irmãos? Não. Deus pode usar dessa situação para a sua glória? Sim. Deus prometeu estar conosco enquanto nós tentamos criar os nossos filhos para Ele? Sim. Então, irmãos, comece a comparar o seu jugo com a glória da eternidade. A responsabilidade que Deus nos deu é apenas temporária. É duro dizer isso, irmãos, mas eu preciso me agarrar nisso. Talvez a Eva, ela nunca vá cuidar de si mesma. E sim, esse foi o jugo dado de Deus para nós. E eu carregarei enquanto estiver nessa terra. Porque eu sei que dura apenas um segundo comparado com a glória. Comparado com a eternidade, onde eu e a minha casa estaremos com o Senhor. Descanse e não perca uma oportunidade sequer de falar do Salvador para o seu filho. Enquanto vivermos, irmãos,
falaremos aos nossos filhos o grande amor de Deus. Não deixe que o mundo roube isso de você. Quero concluir, quero chamar aqui a banda. Irmãos, pode ter certeza, o que você ensinar, eles vão absorver. Nós precisamos priorizar os nossos filhos. Ou nós vamos correr um sério risco de perder essa geração. Num passado não muito distante, quem é de 1980, que nem eu, vai perceber que a igreja tinha um grande movimento para resguardar os adolescentes. Agora, irmãos, os dardos inflamados pelo inimigo, eles estão direto nas nossas crianças. Direto. As escolas têm doutrinado milhares de crianças, confundindo as suas mentes. Pais, em nome de Cristo Jesus, ergam-se para defender os vossos filhos, para discipulá-los, para ensiná-los e para apresentá-los ao Rei dos Reis, ao maior herói de todos, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sábado passado, o Léo e a Vicky estão aí. Se possível, venham aqui na frente, vocês dois. Esse casal, irmãos, abençoado, são a liderança do Ministério Infantil hoje. Orem por eles. Quero que vocês os conheçam. Quando eles forem falar com vocês, parem. Deem a atenção necessária. Eu queria também que os voluntários da nossa igreja se colocassem de pé aí. Se você serve na Kids, perdão, os voluntários da nossa igreja que servem na Kids, se coloque de pé. Tem mais aí. Irmãos, dá uma olhada para o lado. Esses são as pessoas que, junto com a Vicky e com o Léo, têm se dedicado a ensinar o seu filho. A gente precisa que você efetive tudo aquilo que nós temos ensinado aqui na sua casa, discipulando os seus filhos. Podem sentar, irmãos. Esse casal vai estar, vou botar vocês no compromisso, à disposição aqui na frente depois do final do culto, para que vocês venham conversar. Se nós temos mais pessoas que hoje foram tocadas e movidas a servirem nesse ministério que é tão importante, venham falar com eles. A gente precisa, irmãos, de voluntários. Existe um projeto de inclusão dentro da nossa igreja. Nós temos 6 famílias aqui dentro, com crianças especiais. 2 crianças ainda não conseguem vir na igreja. A gente precisa de gente. Precisamos de você. Obrigado, queridos. No final, venha se voluntariar para a glória do nosso Deus. Eu quero... Acabou. Tenta botar no último slide para mim. As aplicações. Meus irmãos, conte histórias de heróis da Bíblia para os seus filhos. Se não sabe, invista. Compra livrinhos lá. Não cesse de orar pelos seus filhos. Traga-os à igreja. Pais especiais, nós temos, glória a Deus, uma sala agora, sensorial. Ah, tem isso só porque a Eva vai lá. A Eva nem usa, irmãos. Nem é para Eva aquilo lá. Mas eu sei da dificuldade que é trazer uma criança especial à igreja. E a gente lutou por isso. O presbitério acatou isso. Você, através do seu dízimo e da sua oferta, oportunizaram isso. Traga o seu filho especial. A gente quer ter ele aqui, junto conosco. Traga-os à igreja. O seu bebê, traga à igreja. E ensine, irmãos, com o seu exemplo, para a glória do nosso Deus. Se coloque de pé, vamos orar. E na sequência, a banda vai tocar. Eu gostaria que você orasse pelos seus filhos.